apresentamos a filha, a serva do Senhor, Pai. Que ela venha, meu Pai, ser um instrumento poderoso em Tuas mãos nesta noite. Que ela venha, meu Pai, ser usada. Que aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Pai, possa fazer a diferença na nossa vida e na vida da igreja, em nome de Jesus. Repreendemos toda seta, todo laço, meu Pai. Toda palavra ao contrário, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Pai, nós abençoamos a vida da Tua filha, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, Josué 8. Amém, glória a Deus. Josué, capítulo 8, eu vou ler só o versículo 1. E nós vamos meditar na palavra do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Josué 8, acho que é o 6º livro da Bíblia, irmãos. Josué 8, capítulo Isso, Josué, capítulo 8. Amém. Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler então a palavra do Senhor, Josué, capítulo 8, está escrito assim: E disse o Senhor a Josué: Não temas, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai. Agora você vai dizer assim, ó, o Senhor disse assim para Josué: Não temas. Está escrito assim na sua Bíblia? Não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Você vai dizer assim: E disse o Senhor. Agora você vai dizer o seu nome. E disse o Senhor a Âmara, e disse ao Senhor a Jailson, e disse o Senhor a Isaac, e disse ao Senhor ao Natã, ao Claudinei, a Angélica, a Letícia, e disse ao Senhor a cada um que está aqui nesta noite: Não tenha medo. Não desanime. É a palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. É a palavra do Senhor para o meu coração nesta noite. O Senhor disse a Josué, o Senhor disse a Âmara, o Senhor disse: Não tenha medo, não desanime. E o mesmo Deus que falou com Josué é o mesmo Deus que fala comigo e com você nesta noite. Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Ó Espírito Santo de Deus, eis aqui as nossas vidas. Eis aqui a tua igreja, eis aqui a palavra do Senhor. Pai amado, nós ouvimos na quarta-feira passada o diácono Celinho falando sobre uma fé edificada na palavra. Deus, nós ouvimos o presbítero Claudinei declarando, Pai querido, na primeira quarta-feira, Pai querido, do segredo de uma vida de milagres é estar com os olhos fitos no Senhor. E agora o Senhor nos fala: não tenha medo, não desanime, porque levante-se, pegue o seu exército e vá você contra Ai. É a palavra do Senhor para o nosso coração. Espírito Santo, tenha liberdade nesta noite.
Espírito Santo tem a liberdade de vivificar, de renovar a fé, de renovar o ânimo, de renovar a esperança, de renovar o amor, de renovar a tua palavra, de dar força àquele que está cansado, sobrecarregado. Deus, muitas vezes nós que estamos aqui ministrando, precisamos ser ministrados pela palavra do Senhor, Pai. Ó Espírito Santo, então vem com o socorro, vem, nos ajuda e toma o teu lugar de honra em nossos corações. Eis aqui a nossa vida, um vaso de barro. Mas a tua palavra nos diz que a excelência não é nossa, a excelência é do Senhor, o poder não é nosso, o poder é do Senhor. Então tenha a liberdade de agir no meio da tua igreja. É assim que eu oro, Pai, e clamo que tudo aquilo que não procede do Senhor caia por terra no nome de Jesus, que os ouvidos estejam destapados, que os olhos estejam abertos, que os corações sensíveis a ouvir a palavra do Senhor nesta noite. É assim que eu declaro, Pai, que tudo aquilo que não procede do Senhor fique do outro lado da linha deste lugar. Fique do outro lado da linha deste lugar, na autoridade que há no nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e clamo pela tua presença e pela tua misericórdia no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus? Irmãos, eu acredito que todos nós conhecemos a história. Josué, ele sai de uma batalha vencedor. A palavra do Senhor nos diz que ele se levanta todo o exército de Israel contra Jericó. E a palavra do Senhor nos diz que Deus dá uma estratégia a Josué e o exército dele para invadir Jericó. Todos nós que estamos aqui já conhecemos a história. Deus dá uma estratégia para Josué, fala para Josué para fazer rodear a cidade, o muro de Jericó 7 vezes. No 6º dia, uma vez a cada 6 dias, e no 7º dia, 7 voltas. E ele diz: olha, quando o sacerdote tocar a trombeta, vocês vão gritar e as muralhas de Jericó vão cair. E nós estamos falando nessas quarta-feira sobre viver uma vida rompendo em fé, sobre uma vida de fé. Todos nós conhecemos a história. E aqui agora se encontra o exército de Josué, de Israel, se levantando agora para uma próxima batalha. E agora eles se levantam contra Ai. E a palavra do Senhor nos diz que Josué manda os homens espiar a terra. E ele diz: olha, não precisa de muitos soldados. Ali é um povo pequeno, nós vamos vencer facilmente a guerra. Nós vamos vencer facilmente a batalha. Mas de repente, irmãos, eles vão contra Ai, e a palavra do Senhor nos diz ali que Acã pega uma das coisas consagradas, a qual o Senhor falou para não pegar. Todos nós conhecemos a história. E o povo de Israel é o que, irmãos? Derrotado. O povo de Israel acabara de vencer Jericó. O povo de Israel agora animado, feliz, vai para uma próxima batalha. E naquela próxima batalha, a palavra do Senhor nos diz que o povo de Deus é vencido. O povo de Deus é derrotado. E aí você encontra agora Josué. E você vai ler antes Josué falando: Senhor, mas por que o Senhor permitiu a gente atravessar o Rio Jordão para nós perdermos aqui? Senhor, por que o Senhor permitiu a gente atravessar o Rio Jordão para sermos envergonhados? O que o povo vai dizer de Israel? Que os nossos inimigos prevaleceram contra as nossas vidas. Josué está com medo. Josué está desanimado. Josué está com medo do futuro. E Josué está desanimado por causa do passado. E o que me chama a atenção nesta palavra é o que o Senhor diz para Josué: não tenha medo e não desanime. E quantas vezes são essas reações que afligem o nosso coração? São essas emoções que afligem o povo de Deus. É o desânimo e é o medo.
por que o desânimo? Porque às vezes a gente fracassou em alguma batalha lá atrás. Às vezes a gente fracassou lá atrás. Talvez o passado da gente foi de derrota, foi de humilhação, foi de decepção, foi de fracasso. Josué estava vivendo porque o exército do Senhor havia sido fracassado. E aí Josué olha para o passado, olha para a guerra passada. E Josué então se desanima. Deus, nós perdemos a batalha. E quantas vezes nós estamos assim? Todos nós temos histórias, todos nós temos passado, todos nós enfrentamos perdas do passado, dores, todos nós enfrentamos humilhação, todos nós enfrentamos rejeição, todos nós passamos por um passado de dor. E muitas das vezes nós nos encontramos assim, desanimados por causa do passado. Desanimados por causa do erro do passado, desanimados por causa do pecado que cometemos no passado. Era assim que o povo de Israel estava mediante a guerra perdida para Ai, desanimados. E eu acredito que Deus falou assim para Josué: Josué, não tenha medo. Eu acredito quando Josué olhou para o futuro, porque se você ler um capítulo antes, Josué vai falar: Senhor, por que o Senhor nos permitiu atravessar esse rio Jordão? Josué agora está com medo do futuro, com medo da próxima batalha, com medo da próxima guerra, com medo da peleja, o que vai acontecer agora, o que vão dizer do povo do Senhor, o que vão dizer de Israel, o que vão dizer do Deus, Criador dos céus e da terra. Não teve condições de vencer. Oh, irmãos, e quantas vezes nós estamos aqui, nessa situação de Josué. Por isso que eu falei, fale o seu nome. Eu falei o meu nome quando eu li. Eu falei, disse o Senhor a Amara: não tenha medo, não desanime. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. E o Senhor diz para você nesta noite: não tenha medo. Não desanime por causa do passado, por causa da derrota do passado, por causa do pecado, por causa das consequências do passado. Não tenha medo. Irmãos, e aí, Deus dá uma nova estratégia para Josué. Deus dá uma nova direção. Você vê no capítulo anterior, você vai ler na sua casa, Deus dá uma direção para Josué. Agora aqui Deus dá uma outra direção para Josué. Sabe, irmãos, o que o Senhor tem para dizer à igreja dele nesta noite? Que o Senhor é um Deus de recomeço, mas o Senhor também é um Deus de estratégias novas. O Senhor é um Deus de recomeço, mas o Senhor também é um Deus de estratégias novas. Agora Ele não diz: você vai rodear 7 vezes a cidade de Ai. Ele dá uma nova direção para o povo. E o Senhor vai nos dar uma nova direção, mediante as nossas guerras, mediante as nossas batalhas, no nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que a igreja do Senhor Jesus precisa ter. Essa é a fé que eu preciso ter. Não nos desanimarmos. Uma fé que vence os medos, uma fé que vence os traumas do passado, uma fé que vence a rejeição do passado, uma fé que vence as dores do passado, uma fé que não nos milita. Irmãos, eu ouvi muito claro a voz do Espírito Santo falando comigo, eu compartilhei com a Lu. O Espírito Santo falou comigo assim: você não é o que o seu passado diz que você é. Você não é a situação hoje que você vive e diz que é. Não. A nossa fé nós não podemos nos limitar com aquilo que aconteceu com as nossas vidas no passado. A nossa fé, nós precisamos romper isso. E o Espírito Santo falou comigo: você não pode viver presa
nos traumas do passado, nos erros do passado. Você precisa romper isso. E o Senhor trouxe você aqui para dizer que a sua fé precisa te levar a romper o seu passado. A sua fé precisa te levar a romper o seu passado. A sua fé precisa te levar. O seu passado não pode limitar, não pode te trazer, irmãos, você ser definido por causa do seu passado. A sua fé precisa te levar a romper o seu passado. Assim como Deus falou com Josué, Josué, você vai romper. Você vai romper, você vai vencer esse trauma de ter perdido essa batalha lá atrás. Você vai romper esse trauma de ter perdido a guerra lá atrás. A nossa fé precisa nos levar a romper as dores, as perdas, as feridas do nosso passado. Nós não podemos ficar presos a isso. A nossa fé, irmãos, precisa nos levar a crer num futuro glorioso. Os erros do seu passado não podem definir o seu futuro. Os erros do seu passado não podem definir o seu futuro. A sua fé precisa romper. A sua fé precisa ir além. Nós precisamos ter fé para romper. Irmãos, e Deus foi ministrando no meu coração a respeito daquela mulher pecadora. Nem o nome dela é citado na Bíblia. A Bíblia fala que ela era uma mulher pecadora. Eu anotei Lucas 7,36. Mas ela chegou diante do Senhor e mesmo com o passado todo atrapalhado, o Senhor diz: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser além de você conseguir de comprar um carro, uma casa, ou nós somos gratos pelo milagre que o Senhor já fez, mas muitas das vezes a vontade do Senhor não vai ser a nossa vontade, e nós precisamos ter fé para aceitar a vontade de Deus. Nós precisamos ter fé para aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. E será que nós temos fé para aceitar a vontade de Deus quando nós estamos orando pelo milagre? Será, se Deus falar não para você, você tem fé para aceitar o não de Deus? Nós precisamos ter essa fé, irmãos, que nos leva a romper. Fé para crer num futuro glorioso. Jeremias 29:11. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Quantos crê que o pensamento de Deus para a sua vida é de paz? Irmã Amara, mas eu estou agora em situação difícil. O povo de Deus estava no cativeiro, na Babilônia, e a palavra de Deus para o povo é: eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Talvez a situação que você está vivendo hoje é contrária, e você pode crer nesta palavra. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Você pode crer nesta palavra? Irmã, mas a minha situação hoje é contrária. A situação do povo de Israel também era contrário. João 10:10 diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio nos dar vida e vida em... Sabe o que é abundância? Uma vida plena. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, irmãos. Plena, abundante, além. Nós precisamos. Ai, Amara, mas está nessa situação, mas o Senhor tem
vida plena para mim. Deus tem vida plena para você. Deus tem uma vida abundante para as nossas vidas. Como está a nossa fé? O Senhor quer retirar toda a humilhação das nossas vidas. Irmãos, fé para sermos salvos. Tem gente que está dentro da igreja e ainda não tem certeza que é salvo. Irmã Âmara não fala uma coisa dessa? Tem. Tem gente que está aqui dentro e ainda não tem certeza da sua salvação. Tem crentes que conhecem a palavra de Deus e ainda não tem certeza da sua salvação. Quando a palavra do Senhor vai dizer que é pela graça que nós somos, isso não vem de nós, é dom de... A sua fé vence as dúvidas. A sua fé vence. Irmãos, a Bíblia fala que não foi mérito de Israel que Deus escolheu Israel. Não é mérito meu Deus ter me escolhido. Não é mérito seu Deus ter te escolhido. Porque a palavra vai dizer que não é por obras, para que ninguém se glorie, senão eu vou bater no peito, eu vou dizer, eu sou santa. Deus me escolheu. Embora nós lutemos para viver uma vida de santidade, nós ainda não estamos num corpo glorificado, irmãos. Pastor Sérgio pregou uma palavra poderosa aqui no domingo. Vós sois a carta escrita e lida por todos os homens. Embora a gente se esforce para viver uma vida de santidade na presença do Senhor, porque é isso que o Senhor requer de nós. Nós vamos falhar muitas das vezes. E aí, quando você falhar, você tem fé para entender que o Senhor continua te amando, te escolhendo e te aceitando. Você tem fé para isso? Ou você vai ceder à acusação? Ou você vai ceder à condenação? Quando a palavra do Senhor nos diz que se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há. E aí, muitas das vezes a gente erra. Irmãos, quantas vezes a gente erra? E aí a gente entristece, porque a gente falhou. E aí a gente fala assim, Deus, faz igual Adão, muitas das vezes a gente quer se esconder de Deus, né? Senhor, eu pequei. E ao invés de a gente se aproximar de Deus e clamar pelo sangue de Jesus que nos purifica, ao invés de nós nos humilharmos, de nos arrependermos, a gente se esconde de Deus. Erramos como Adão errou. Se escondeu de Deus quando pecou. Quando na verdade era necessário a gente se expor à presença de Deus e clamar pela misericórdia. E se arrepender e se humilhar. E chorar e rasgar o nosso coração diante do Senhor, como está escrito, e não as nossas vestes. E dizer, Senhor, eu pequei. Foi a diferença de Davi e de Saul. Davi reconheceu o seu erro. Davi reconheceu o seu pecado. E foi se humilhar e falar, Jesus, não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Você tem fé para crer que a salvação é pela fé? Porque às vezes, irmãos, é tão simples que a gente duvida. Aí a gente quer pôr alguma coisinha, algum sacrifício no meio. A gente quer incrementar. Pôr alguma coisinha. A gente quer pôr um sacrifíciozinho nosso. Para a gente ganhar um méritozinho. Mas é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus. Porque Cristo, Ele já pagou o preço, Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
E aí a gente quer pôr um sacrifíciozinho nosso. Eu sou bonzinho, ó aqui. É tudo pela graça, irmãos. Deus te chamou pela graça, Deus te escolheu pela graça. Você vai vencer pela graça, pela fé, mediante no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus. Fé para sermos salvos. Fé para reconhecermos a nossa filiação. Você é filho de Deus, irmão. Você não é órfão, não. Eu acho que Deus me curou. Então Deus fala muito isso no meu coração. Você não é órfão. Você não é órfão. Você tem um pai, você tem alguém que cuida da sua vida. Você tem fé para crer nisso, nessa palavra. Você tem fé para entender que nós recebemos o Espírito a qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito de adoção. Você tem fé para simplesmente abrir o seu coração e receber o amor de Deus. Você tem fé para simplesmente abrir o seu coração e receber a graça de Deus? Ou você quer colocar um pouquinho do seu dedinho, um pouquinho do seu sacrifício no meio? Não tenha medo. Não desanime. O Senhor é contigo. Se levante, suba novamente, vai contra Ai, vai contra os seus inimigos novamente. Eu perdi a primeira batalha, não tem problema. Se levante, peça perdão ao Senhor e avante novamente. Se arrependa e levante-se e vá novamente. E fique atento, porque Deus vai dar direção nova, estratégias novas. Amara, mas Deus não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje. Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. Ele é Senhor sobre toda a terra. Mas Deus muda estratégias. Deus muda estratégias. Amara, Deus não muda, Ele não muda a essência dEle. Ele é Deus, mas Ele muda estratégias. E às vezes o Senhor está nos dando estratégias novas. E nós precisamos de ter fé para pararmos e ouvir o que o Senhor, o Espírito de Deus, tem para dizer às nossas vidas. Como está a sua fé? Como estava a fé de Josué? Diante daquela situação de ter perdido a batalha, de ter perdido a guerra, irmãos. Eu gostaria de ler agora 1 João 1:9. João 1:9. João 1:9. Eu vou ler o 8 também, irmãos. Está escrito assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado.
Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora eu vou passar para o 2. Meu filhinho, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Ele intercede por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo. Sabe, irmãos, quando as pessoas vêm do mundo, é mais fácil elas crerem que Deus perdoa o pecado delas. Porque elas vêm, e a Bíblia fala que ainda que o nosso pecado seja como a escarlate, o sangue de Jesus vai nos purificar e nós vamos ficar o quê? Brancos como a neve. Está lá fora, vem todo sujo. É mais fácil crer, ter uma fé que confia que Deus perdoou o pecado. Aí quando a gente está aqui dentro, e acontece da gente falhar, e acontece da gente pecar, aí a gente não tem a mesma fé de falar, não, mas eu estou aqui dentro, eu pequei, eu falhei. Mas a hora que o apóstolo João vai dizer, não somente pelos nossos, pelo da igreja, pelo povo de Deus, mas também pelo povo que está lá fora. Então, a propiciação do sangue de Jesus também é para a sua vida. Também é para aquele que está lá de fora. Também é para mim. Irmãos, e às vezes esses dias eu errei. Porque às vezes chega alguém pedindo comida na casa da gente, você fica com medo. Irmãos, e eu neguei a comida, irmãos, mas pensa numa dor no meu coração. Falei, Jesus, eu pequei, fui para o quarto, dobrei o joelho, orei, e parecia que eu não tinha recebido o perdão de Deus. Na verdade, a palavra de Deus diz que a gente foi perdoado. O problema é que a gente não quer se perdoar. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos perdoa, que o sangue dele nos purifica. Aí, esse dia eu estava ministrando para as criancinhas lá, as criancinhas falaram, tia, então tá bom, se eu pecar é só eu pedir perdão. Falei, não, tem que haver arrependimento, sinceridade no seu coração. Porque as criancinhas falaram, tá muito fácil, eu peco, peço perdão. Irmãos, precisa ter um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Falar, Senhor, eu me arrependo. Eu vou dar a meia volta. Eu vou me converter do meu pecado e vou voltar. Meia volta, converter. É você sair da direção que você está, da meia volta e voltar para a direção que o Senhor quer que você esteja. Tem que haver arrependimento, quebrantamento. Você tem que se derramar na presença do Senhor. Falar, Jesus, eu pequei. Me perdoa. E a Bíblia fala que ele vem com o sangue dele. Está limpinho. Deus não tem dificuldade de perdoar pecado não, irmãos. É nós que temos. Ele já me entregou o filho dele pelas nossas vidas. Deus não tem dificuldade nenhuma de perdoar pecado. Quem tem dificuldade de perdoar pecado somos nós. Deus não tem dificuldade. Ele já entregou o filho dele. Você tem fé para receber perdão quando você falhar? Às vezes as mães, né, acabam extrapolando com os filhos. Às vezes os filhos com os pais. Às vezes no trabalho, na escola. Às vezes uma mentira que não deveria ser contada, mas aquela mentirinha. Você tem fé para dobrar o seu joelho e falar, Jesus, não é mérito meu. É pela fé no Senhor Jesus que eu estou reconhecendo o meu pecado e te pedindo perdão. Você tem fé para receber o perdão de Deus no seu coração nesta noite? Você tem fé para receber a paternidade de Deus nesta noite? Você tem fé para receber a salvação de Deus para o seu coração nesta noite? Você tem fé para dizer, não é os meus erros que me definem, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz quem eu sou. Eu gosto muito da frase que o pastor Márcio Valadão usa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você tem essa fé?
Ou a sua fé é que quando você cair, você vai chutar tudo e vai se desviar da palavra do Senhor, do Evangelho, porque eu errei. Ou você tem fé para recomeçar? Recomeçar quando todos vão te apontar, todos vão te acusar. Irmãos, eu fico pensando Pedro, depois de negar Jesus, Pedro no meio dos discípulos. Oh, aquele ali foi quem negou Jesus. Eu fico pensando nessa mulher pecadora que quando ela vai ungir, a Bíblia fala que os fariseus, Simão olhava e falava, se ele soubesse quem que essa mulher não deixava tocar nele. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando as acusações. Mas aí essas pessoas têm fé a ponto de romper a culpa, a condenação, os olhares das outras pessoas e falar, foi ele que morreu por mim, não é você não. Quem pagou o preço pela minha vida foi Jesus. E ele não me condena. Tem fé para receber essa graça, essa paternidade? Tem fé para receber esse amor? Tem fé para receber ou sua fé é só para casa e para carro? Ou tem fé para receber esse amor que é de graça? É de graça! É muito simples, né, irmãos? A gente que complica tudo. O Senhor Jesus te trouxe aqui para dizer que nós precisamos recomeçar e avançar e a crescer na nossa fé. Ter uma fé crescente. Uma fé que vai fazer com que você vença, em que você rompa. Uma fé que você olhe para trás e fala assim, o meu passado não me define. Uma fé que você vai olhar e vai falar, as frustrações, os fracassos do passado não me definem. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. A culpa não me define. A acusação não me define. Eu sei em quem eu sou em Cristo. Uma fé que é firmada na palavra, como o diácono Celinho ministrou aqui na quarta passada. Eu não estava aqui, eu estava na salinha, mas eu ouvi a palavra. Nós temos fé para isso? Fé para entender que o Senhor tem meios e métodos diferentes de agir? Fé para recomeçar quando as coisas derem errado? O Senhor nos chama para recomeçarmos no nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Eu quero orar nesta noite.